Vamos agora para o assunto da minha palestra, que é um assunto que eu tenho certeza que você vai utilizar na sua igreja, que você passa por essas dificuldades e problemas que nós vamos falar agora. Tá? Como gerenciar projetos na igreja. Eu vou falar um pouco sobre a importância do gerenciamento de projetos dentro da igreja, e não só para a igreja, para tudo que você for utilizar na sua vida. É muito importante. E vou falar também, dar algumas dicas de ferramentas que melhoram a organização. Ferramentas de tecnologia que melhoram essa organização dos projetos, enfim. Mas antes de iniciar, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Como vocês já sabem, meu nome é Rafael Medina, eu sou formado em administração de empresas, eu cursei por 2 anos ciências da computação quando eu era bem jovem, fui programador de uma empresa, só que chegou um ponto que eu falei, eu não quero trabalhar com programação, porque eu pensava que ciência da computação era mexer com Windows, era mexer com hardware, e eu me enganei. É pura matemática, é uma área fantástica, mas para quem realmente tem o dom. Né? Eu trabalhei por algum tempo, mas a minha vontade era de me relacionar com pessoas, na parte comercial, então eu fui trabalhar nessa área comercial. Em seguida eu fiz administração de empresa e trabalhei numa empresa de aço na parte de administração, e voltei agora para a parte de tecnologia, porque eu cresci em igreja, desde que eu era adolescente, eu acompanho os problemas que a igreja vem enfrentando sobre organização. Eu fui líder de louvor também de uma igreja por 8 anos. Então, assim, eu cresci vendo as dificuldades que as igrejas tinham dentro da sua organização. E Deus colocou no meu coração essa vontade de usar o que eu amo tanto, que é a tecnologia, junto com o conhecimento que eu tenho de programação, para desenvolver soluções para igrejas. Tá? Então, hoje eu trabalho especificamente com soluções para igrejas. Depois, se você precisar de alguma coisa, você pode me procurar. Tá? E há pouco tempo Deus colocou no meu coração de idealizar o Contep. E como que Deus fez isso? Há mais ou menos 3 meses atrás, o pastor Joey, que é um pastor que vai palestrar hoje à noite, inclusive, eu conheci o pastor Joey através do Roger da escola. Queria mandar um abraço para você, Roger, que Deus te abençoe, abençoe seu ministério. Ele veio há 3 meses atrás ao Brasil, e eu organizei a agenda dele aqui no Brasil, indo em algumas igrejas. E eu acompanhei durante o tempo que ele estava aqui essas visitas. E ele falou muito sobre tecnologia, sobre projeção, sobre liderança, voluntariado. E em cada palestra que o pastor Joe ia, eu via a necessidade e a carência que a igreja tinha em relação a informações sobre tecnologia. Muitas coisas que para o pastor Joe é simples, que acontecem com frequência nos Estados Unidos. É um mundo que tem muitas facilidades tecnológicas, as coisas estão bem avançadas lá. A igreja, ela sentia essa carência. E eu percebi isso no pessoal que assistia. E no último dia que o pastor Joey estava aqui no Brasil, eu lembro até hoje, nós estávamos comendo uma pizza, e ele conversou, Rafael, seria interessante se tivesse um projeto, um congresso aqui no Brasil, presencial, para a gente falar sobre tecnologia nas igrejas. E ali a gente começou a sonhar sobre isso, né? Como fazer. E eu fiquei aquela semana seguinte remoendo aquilo, falei, poxa, seria realmente fantástico a gente ter uma ideia, uma iniciativa dessa aqui no Brasil, para que as igrejas tenham informações sobre tecnologia, né? Que as igrejas possam encontrar soluções e aplicar para a expansão do reino de Deus aqui no Brasil. A gente tem tanto campo para alcançar, para que a palavra de Deus chegue, e eu tenho certeza que a tecnologia tem recursos suficientes para a gente conseguir fazer isso. Pensando nessa semana seguinte sobre o que a gente conversou, eu lembrei de um curso que eu havia feito um tempo atrás de marketing digital, e Deus colocou no meu coração de, antes de iniciar um projeto ao vivo, fazer algo que alcançasse, a princípio, o maior número de pessoas. A maioria de vocês sabem a dificuldade de criar um projeto ao vivo pela primeira vez, sem ter autoridade em tecnologia, enfim. Então surgiu a ideia do Contep. E eu conversei com o pastor Joe, ele falou, uau, que fantástica ideia, vamos tocar para frente. E ele tem me apoiado até então, né, em oração, é um amigo. Eu queria te agradecer, pastor Joe, porque Deus usou sua vida para que isso tudo tivesse acontecendo aqui hoje. Então, saiba que você foi um instrumento de Deus, e você que está aí assistindo, tudo nasceu
esse projeto nasceu do coração de Deus e Ele está coordenando tudo isso, porque realmente vai acontecer uma mudança no Brasil em relação à tecnologia. E já iniciou essa semana, e você está acompanhando. Após o Congresso, nós teremos várias ações para que você continue sendo informado. No Contep VIP, você vai ter uma área exclusiva para você assistir às palestras, uma ferramenta de fórum. Fora isso, a gente também está criando o Connect Church, que é um blog específico, é o primeiro blog de tecnologia para igrejas no Brasil, focado totalmente em igrejas, no qual nós teremos os editores vão ser a maioria dos palestrantes que vocês estão vendo. Então, durante toda a semana, diariamente, você vai ter matérias sobre tecnologia dentro da área de áudio, vídeo, comunicação, todas as áreas que nós estamos falando aqui no Contep. Então, em breve, eu vou passar maiores informações para você. Tá? Você que não adquiriu o Contep VIP, você vai ter também uma conta dentro dessa comunidade com alguns recursos a menos, mas você não vai ficar fora dessa comunidade também. Tá? Isso eu garanto para você. Até semana que vem eu vou mandar informações pelo seu e-mail, você que se cadastrou, de como fazer essa inscrição. Tá ok? Bom, eu acho que eu já falei um pouquinho sobre mim, já falei um pouquinho sobre como foi a concepção do Contep, esse início aí do projeto. Tudo aconteceu muito rapidamente, foram 2 meses de organização, foi bem corrido, entrar em contato com os palestrantes, muitos dos palestrantes não me conheciam, falaram, quem que é o Rafael Medina? Quem que é esse cara? Né? Então, eu tive que explicar, eu tive que, digamos assim, vender a ideia, explicar o conceito, e graças a Deus, porque todos entenderam o motivo, né, do Contep. Então, é isso que eu queria passar inicialmente para vocês. Vamos para o assunto, então, da minha palestra, que é como gerenciar projetos na sua igreja. Ferramentas que melhoram a organização. Tá. Vamos lá. Bom, eu sempre tive muito problema com organização. Eu era um cara, particularmente, que não tinha organização nos meus projetos. Os projetos que eu iniciava, dificilmente eu concluía. Isso é muito ruim, isso é muito frustrante. Né? Então, eu adquiri alguma experiência em pesquisa sobre gerenciamento de projetos, sobre quais ferramentas poderiam me ajudar, né? E isso fez um diferencial muito grande. Eu quero deixar bem claro que eu não sou um especialista em gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos, esse assunto, ele é muito amplo. Ele é muito amplo mesmo. Você que está me assistindo, que é um profissional, sabe do que eu estou falando. O que eu quero falar nessa palestra são algumas dicas simples de como ações simples e um software pode beneficiar a sua igreja, a sua equipe, na organização do projeto que for dentro da sua igreja. Que seja o projeto de um evento, que seja na reforma, que seja no marketing, no site, no desenvolvimento do site da sua igreja, no logo, o que for. O gerenciamento de projetos vai poder te ajudar. Então vamos lá. Quais são os problemas que nós encaramos hoje dentro das igrejas, né, quando você inicia um projeto? Primeiramente, a falta de organização. Infelizmente, a nossa cultura, nós não somos muito bem organizados, nós tratamos algumas coisas muito afobados, nós somos muito afobados, às vezes, querendo decidir hoje, iniciar amanhã, sendo que isso você precisa de um planejamento. Eu fico surpreso, às vezes, quando eu converso com alguns amigos que mexem com a parte de planejamento fora do país, eles falam, olha, Rafael, nós estamos planejando algo que vai acontecer daqui 6 meses. Um evento daqui 6 meses que vai ter na igreja, nós estamos nos reunindo hoje para fazer esse planejamento. Então, é algo totalmente diferente do nosso contexto, mas nós podemos melhorar isso, certo? Comunicação falha. Sempre ocorre a comunicação falha dentro dos projetos que você inicia na sua igreja. As pessoas querem se comunicar pelo WhatsApp, ou às vezes você fica só por e-mail e a mensagem se perde. Aquele e-mail que você mandou na semana passada você não encontra mais. A mensagem do WhatsApp que você comunicou também você não encontra e tudo fica perdido. As metas são mal definidas. Não adianta nada você iniciar um projeto se você não souber quais as metas que você precisa atingir para você alcançar o seu objetivo. Você precisa definir bem essas metas, né? Falta de cronograma. É preciso definir tarefas, é preciso você definir o time daquela meta e quem é a pessoa que vai ficar responsável por aquilo.
Isso é fundamental para que as coisas não se percam. Colocar prazo. Você tem que planejar, você tem que ver quais são as suas metas e em quanto tempo você vai atingir aquele objetivo. Mas para você atingir naquele tempo o objetivo final, você precisa cumprir metas menores que vão te levar a esse caminho até o seu objetivo. E também tarefas mal distribuídas. As tarefas normalmente são muito mal distribuídas. Existem pessoas dentro da igreja, dentro de um projeto, que gostam de abraçar tudo. Outros, quanto menos tarefas você passar, melhor. Mas essa parte de tarefa mal distribuída acarreta que às vezes uma pessoa fica muito mais sobrecarregada do que a outra, e isso não é bom para o projeto. Todo esse conjunto de problemas que eu citei agora gera uma experiência frustrante. E essa experiência frustrante causa um desânimo na equipe. É muito frustrante, eu já participei de vários projetos frustrados, até mesmo dentro da igreja, que aconteceram, mas aconteceram na improvisação, no momento, sem saber o que ia acontecer. E isso não é bom, isso causa uma insegurança muito grande para a equipe, isso não é legal. Tá? E qual que é a solução para tudo isso? A solução é o gerenciamento de projetos com o uso da tecnologia. Certo? Só que antes de nós falarmos sobre a solução, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é um projeto. Vamos entender melhor o que é um projeto, o conceito de um projeto, certo? Um projeto é um conjunto de atividades temporárias realizadas em grupo, destinadas a atingir um resultado único, produzir um produto ou serviço. Tá? Essa é a concepção do projeto. Eu acho que está bem explicado, eu acho que vocês não têm dificuldade de entender o que é um projeto. Tá. Agora, conceitualmente, agora que nós entendemos o que é um projeto, conceitualmente, quais são as fases de um projeto? Tá? E não necessariamente você vai passar por todas essas fases, tá? Que eu vou falar a seguir. A primeira fase, a iniciação, onde acontece a concepção do seu projeto. Tá? Onde você, no meu caso, no projeto do Contep, a iniciação aconteceu na pizzaria com Joey, onde foi concebida a ideia. E na semana seguinte, ainda continuei nessa iniciação. E assim que eu tomei a decisão de nós vamos fazer o Contep, nós passamos para a parte de planejamento. Como planejar, quais são as metas, quais são as atribuições que cada pessoa vai ter para a gente realizar antes da execução. Então, essa parte do planejamento é uma parte muito importante, você não pode pular nunca essa parte. Antes de executar qualquer coisa, vamos sentar, vamos planejar, vamos definir tudo, vamos definir o cronograma e vamos partir para a execução. Na execução, você aplica todo o planejamento que foi feito. Todo o seu planejamento você aplica na execução, com o tempo, obedecendo tudo. Então, não existe execução, uma boa execução, sem um bom planejamento, certo? Assim que você executa, você tem uma parte de monitoramento, que você vai medir se realmente aquela execução foi bem aplicada, se existe alguma mudança, algum ajuste que precisa ser feito em alguma parte do projeto. Essa é a fase de monitoramento. Assim que você vê que esse monitoramento está estável, que as coisas aconteceram, você parte para o encerramento. E o encerramento é a conclusão do seu projeto. E nem sempre você vai chegar tão facilmente nesse encerramento. Existem projetos que ficam na parte de monitoramento, constantemente. Então, essas são as fases de um projeto, conceitualmente falando. Agora, como que você pode, dentro de tudo isso que a gente falou sobre o projeto, sobre essa parte aqui da iniciação, planejamento, execução, monitoramento, encerramento, como que você vai trabalhar com tudo isso? Qual o local? Você vai colocar num caderno? Qual é o local que você vai interagir? Como que você vai documentar todos os processos que acontecem dentro do seu projeto? Isso é algo muito importante. Você tem que documentar, dependendo do projeto, se é um projeto grande, são muitas fases, são muitas decisões, são muitas tarefas. E se você perde o arquivo, se você perde o histórico de tudo isso, isso é muito ruim, porque daqui 1 ano, daqui 2 anos, quando você precisar voltar naquele projeto para usar até mesmo como exemplo ou para buscar alguma informação, alguma dúvida sobre
alguma decisão, você não vai ter isso. É por isso que a gente vai falar um pouco sobre ferramentas de gerenciamento de projeto. Tá? O que essas ferramentas oferecem para você? Ela oferece um espaço exclusivo de trabalho, onde você e sua equipe vão trabalhar. Vai ser um ponto de encontro de toda a equipe. Todos vocês vão ficar focados lá dentro com as informações. Os arquivos serão todos centralizados. É uma área exclusiva onde todas as informações, arquivos, fotos, apresentações do projeto vão ficar ali dentro, certo? Específico naquele projeto. Vocês vão poder ter as ideias compartilhadas. As pessoas do projeto vão poder interagir em tempo real com tudo que está acontecendo e dar ideias. E essas ideias vão estar compartilhadas e as pessoas vão poder opinar em tempo real sobre aquela ideia que foi dada. Mensagens. A troca de mensagens que antes ficava perdida em e-mails ou muitas vezes em conversas do WhatsApp, SMS, vão estar exclusivamente dentro dessa área. Então você vai ter um backup de tudo. Gerenciador de tarefas. Você vai poder gerenciar as tarefas, criar tarefas, colocar quem é a pessoa responsável por aquela tarefa, o tempo estipulado para aquela tarefa e qual o tempo que aquela pessoa precisa executar. Você pode anexar arquivos àquela tarefa. Você pode fazer várias coisas. E essa é uma parte muito importante, ter um bom gerenciador de tarefa. E, como eu já falei, o histórico documentado. Pode voltar a tela aqui para mim? Bom, gente, aí eu passei bem por cima um pouco sobre o conceito do projeto, quais são as fases, quais são as fases do projeto e quais são as ferramentas, certo? Agora, eu particularmente eu quero dar 2 dicas para vocês de softwares que eu utilizo e que me trouxeram uma diferença assim, no desempenho muito grande nos meus projetos. Um deles que eu utilizei é o Teamwork. Eu vou abrir ele daqui a pouco aqui, eu vou mostrar para vocês na tela. Mas, olha, depois que eu aprendi a utilizar o gerenciador de projetos, a minha vida mudou. Tudo hoje, todos os projetos que eu utilizo é totalmente web. A interação acontece em tempo real. E eu tenho conversado bastante com o pastor Rodrigo Soeiro, ele tem implantado isso também lá na DAI, aos poucos, porque é uma mudança cultural que precisa acontecer. É uma mudança cultural, não foi simples para mim, mas depois que você se acostuma a utilizar o gerenciador de projetos, você não consegue ficar mais sem um deles. Tá? Então, eu quero partir agora para essas ferramentas e eu vou explanar um pouquinho sobre elas. No mercado existem várias ferramentas, muitas e muitas mesmo. Se você colocar no Google ferramentas de gerenciamento de projeto, você vai ver inúmeras ferramentas. Tá? Eu, particularmente, vou falar de duas ferramentas para vocês que, na minha visão, são as melhores e que vão poder atender a igreja também de forma muito tranquila. Um outro detalhe, essas ferramentas você consegue interagir ou pelo celular ou pelo iPad. Então, em qualquer lugar que você estiver, você está sendo atualizado das suas tarefas, do que está acontecendo no projeto. Tá? Então, vamos partir agora. Eu vou passar para vocês aqui, transferir para a minha tela. Eu vou falar um pouquinho sobre o Teamwork, mas antes da gente iniciar, eu quero falar sobre as condições, os planos que ele tem. O Teamwork é um software excelente via web para gerenciar isso. Ele tem a versão em português e ele tem alguns planos também. Vamos lá. Eu peguei só aqui o produto errado, vou pegar o Projects aqui dele. Bom, o site dele é o teamwork.com. Ele é um site que está todo em inglês, mas dentro da ferramenta você tem a opção de mudar ele para o... Aqui, pricing. Você tem a opção de mudar ele para o português, mas vamos lá. Ele é uma ferramenta paga, né? Então você inicia aqui o plano dele com $12, né, no qual você tem direito a 5 projetos, 1 GB de espaço, você tem
usuários ilimitados para você colocar e você não tem as integrações aqui abaixo. Tá? Então, essa é uma ferramenta paga, porém, se você for ver os benefícios que ela vai trazer para você, e daqui a pouco eu vou entrar aqui na minha conta do Teamwork, você vai perceber que $12 por mês não é caro. $12 por mês fica barato para todos os benefícios que ele vai te dar. Então, eu aconselho você que quer iniciar, ele tem uma versão de 30 dias, você pode fazer a sua conta, ele tem 30 dias para você experimentar gratuito. Depois desses 30 dias, ele vai te obrigar a assinar algum desses planos. Então, você que puder, marca aí, teamwork.com, cria sua conta e faz o seu teste, para você entender como ela funciona. Tá? Depois você tem planos mais caros aqui, dependendo do tamanho da igreja. Você pode ter 15 projetos, 40 projetos, mas inicialmente 5 projetos, acredita em mim, é mais do que o suficiente. Dá para você fazer grandes coisas já com esse software. Tá? Eu estou apresentando o Teamwork, que é uma ferramenta paga, e daqui a pouco eu vou também apresentar uma outra, que é o Trello. O Trello também trabalha com o mesmo conceito, só que de uma forma diferente de visualização, e ele tem uma versão gratuita. Então você vai poder ficar à vontade de testar qualquer um dos dois. Os dois são excelentes softwares. Bom, vamos lá. Eu vou entrar aqui na minha conta do Teamwork. Vamos ver se eu lembro ainda da senha, porque eu não tenho utilizado muito o Teamwork ultimamente. Eu tenho focado meus trabalhos muito no Trello, mas eu ainda tenho um histórico aqui para mostrar para vocês. Então, dentro dessa tela aqui, essa é a área de projetos do Teamwork. Você personaliza ele, as cores, você personaliza tudo. Tá? Então, aqui no lateral esquerda você tem todos os projetos. Tá? Aqui você tem nessa aba. Isso aqui são os marcos do seu projeto, de todos os projetos. Aqui você tem um histórico também de todos os seus projetos que você pode acessar. Você tem um calendário. E aqui ele te avisa, ó, você tem uma tarefa esse dia, qual é a tarefa, o nome da tarefa, quem é o responsável. Você consegue ver o status, quem está trabalhando, você consegue ver o que cada um da sua equipe faz, qual o papel dela dentro do projeto. E aqui em pessoas você tem um cadastro de todas as pessoas, os contatos, e-mails, para elas se comunicarem. Agora eu vou voltar aqui para o início e eu vou entrar dentro de um projeto para vocês terem ideia. Eu vou entrar aqui dentro do projeto da ADAI, que é um projeto que está mais movimentado, mas você pode ver que eu não estou utilizando ele no momento. Aqui você pode ver as tarefas já estão vencidas. Ó. Vence 4 meses atrás, faz tempo que eu não mexo nesse projeto, porque a gente está utilizando já uma outra ferramenta. Mas aqui você tem todas as tarefas desempenhadas, você pode colocar uma categoria principal, e abaixo dessa categoria principal, você pode colocar as tarefas abaixo dela. Então você pode, vou criar uma tarefa aqui, ó, adicionar uma tarefa para você ter uma ideia. Quem pode fazer isso? Rafael Medina, que vai iniciar hoje, dia 25, e essa tarefa tem que vencer amanhã. Rafael, você precisa fazer a tarefa até amanhã. Aqui você pode colocar anexo, privacidade, você pode colocar que só você e uma outra pessoa específica pode ver essa tarefa. Às vezes é um assunto privado. Prioridade, eu preciso que essa tarefa seja cumprida. Qual a prioridade dela? É média? É baixa? É alta? A pessoa que vai ser encarregada por essa tarefa vai saber qual é a prioridade dela. Você tem aqui o progresso de horas também, a pessoa pode dizer, olha, eu já completei 30% dessa tarefa e toda a equipe fica sabendo qual é o andamento da tarefa. Aqui você tem os seguidores, dependências, você pode repetir essa tarefa e tem as etiquetas que você também pode personalizar. Tá? Então, depois que você salva, a pessoa, no caso, o Rafael, ele recebe um e-mail, aqui você coloca o nome da tarefa, tá?
Faltou essa parte aqui importante. Aqui é a descrição, onde eu escrevi. Por favor, finalizar amanhã a descrição. Quando você dá um salvar minha alteração, pronto. É enviada uma mensagem para o Rafael, por e-mail. O aplicativo do Rafael vai tocar agora, dizendo que foi atribuída uma tarefa para ele e que ele precisa concluir. E quando o Rafael concluir essa tarefa, todos do projeto vão saber que ele concluiu. E assim todos ficam informados do andamento, do que está acontecendo. Marcos do projeto. Bom, a parte de tarefas, só para finalizar, é algo bem simples. Então aqui ele tem um resumo ainda, tá? Você tem a parte de relatórios, é muito amplo, eu não vou ter tempo de entrar em tudo aqui agora com vocês. Mas, ó, lista de tarefas, relatórios, você pode tirar o relatório que você quiser. Ele é fantástico, essa ferramenta. Os marcos que vão acontecer no andamento do seu projeto, você pode estipular aqui quais são os marcos, para o pessoal ficar sabendo, olha, no dia tal nós vamos fazer uma apresentação sobre o andamento do projeto, na sala 2, enfim. Você pode estipular aqui os marcos. Mensagens, você pode mandar mensagens para a sua equipe, para uma pessoa, para todas da equipe. É uma parte muito simples de utilizar e vai gerar o histórico, vai ficar tudo documentado. Parte de arquivos, vai ficar tudo na nuvem, via web, todos vão poder acessar os arquivos, esses arquivos podem estar atrelados às tarefas, podem estar amarrados lá nas tarefas, e você tem um banco de dados de arquivos. Então, tudo que você precisar, tudo que sua equipe precisar, vai ficar dentro dessa área. Aqui tem uma parte de tempo, que você estipula os tempos do seu projeto, enfim, é bem complexo mesmo. E todos esses módulos que vocês estão vendo aqui em cima, são opcionais. Então, digamos que você não quer trabalhar com a parte de tempo, você vai no configurador dele e você destica essa parte de tempo e ele não vai aparecer esse módulo. Bloco de notas. Ele trabalha com um bloco de notas padrão, tá? Todos conhecem. Você pode deixar as informações que você quiser. Riscos. Quais são os riscos do seu projeto? Será que a sua equipe sabe quais são todos esses riscos? Você pode colocar aqui, você que está gerenciando o projeto. Quais são os riscos? Todos vão ficar cientes de quais são os riscos que podem acontecer no percurso, né? E todos podem se preparar para esses riscos. Links enfim, de informações que você quer atualizar a sua equipe, você pode colocar aqui, eles vão poder buscar. Faturamento do projeto, você pode colocar todo o gasto do seu projeto aqui, você pode ter uma organização financeira aqui dentro do projeto. Eu aconselho muito isso, é uma parte muito importante e até mesmo essa parte de faturamento você fica com ela aí dentro. Normalmente, você teria uma planilha de Excel, você teria um arquivo separado. Com o Teamwork, você tem tudo dentro dessa área. E aqui em pessoas que têm mais ou menos a mesma função desse pessoas geral, porém aqui são as pessoas do projeto. Então você pode atribuir qual a função dela, quais são os níveis de visualização dela. De repente você quer que a pessoa utilize só a parte de tarefas, ela não precisa ver faturamento, você filtra tudo isso. Então vou entrar aqui no meu perfil para você ter uma ideia. Tem todos os meus contatos, todos os projetos que eu estou envolvido. E você pode utilizar isso na sua igreja com certeza. Existem já igrejas que utilizam, mas na sua maioria não utilizam nenhum gerenciador de projetos. E é uma ferramenta fantástica, como eu falei, depois que você começa a usar, você não para mais. Gente, sobre Teamwork eu vou parar por aqui porque a gente não tem muito tempo, mas eu acredito que vocês entenderam qual é o conceito de utilizar o Teamwork, essa ferramenta. Então, entra teamwork.com, faz o seu cadastro e experimenta, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Trello, que tem a sua versão grátis, que é um software que tem o mesmo conceito. Deixa eu dar aqui para expandir. Ele tem o mesmo conceito, porém ele tem essa versão grátis, ele trabalha de uma forma mais visual. O Trello é fantástico e hoje eu estou utilizando mais o Trello do que o Teamwork, porque alguns parceiros meus já trabalham com o Trello e eles preferiram trabalhar e não tem problema nenhum nisso, porque o conceito é o mesmo, a função é a mesma e o importante é você atingir os seus objetivos com organização. Então você tem aqui a parte gratuita do Trello, você pode se inscrever.
Vamos ver aqui quais são os benefícios. Ó. Quadros listrados, listas, cartões, membros, checklist, anexos, tudo ilimitado. Ferramentas extras básicas, integração básica com o Box, o Drive e o Dropbox. Anexos de arquivos de até 10 megas. Então você vê, é uma solução bem interessante, porque o Teamwork ele não tem nenhuma integração com os $12. Você pagando o Teamwork $12, você já não teria nenhuma integração. Aqui no Trello, você já tem integração com essas ferramentas aqui, o Drive, o Dropbox, e tudo por custo zero. Se você começar a expandir os seus projetos, o número de projetos, você vai ter que migrar para uma conta paga, o Business Class deles. Mas olha, eu tenho certeza que se chegar ao ponto de você precisar migrar para uma conta Business Class, você vai pagar os $8 tranquilamente, sem peso na consciência, e você ainda vai falar, nossa, são só $8. Porque a forma que ele integra a sua equipe é algo tão fantástico que você, eu garanto para você, você vai achar barato. Tá? Então eu vou entrar na minha conta do Trello para vocês entenderem um pouquinho como o Trello funciona. Bom, vamos lá. Ele trabalha com o conceito de quadros. Então, vamos lá aqui, projetos. Bom, essa aqui é a página inicial do Trello, onde você tem todos os seus projetos e você pode estabelecer isso por igreja, por departamento, projetos do departamento de louvor, projetos dos pastores, projeto do presbitério. Você pode definir tudo isso, tá? É muito bacana. Então, vou pegar aqui o projeto do Contep, que é o que eu estou mais utilizando no momento. Então, você vê que eu tenho vários quadros, né? Então, eu tenho aqui o webinar, o Contep, a parte de sequência de e-mails, palestrantes, a edição, os apoiadores. Tudo que foi feito, eu migro. Então, por exemplo, apoio ao congresso. Esse card aqui, se estiver pronto, eu arrasto ele aqui para feito. Então, você sabe que ele está ok. Você não se preocupa. Agora, se eu quiser aqui, em relação... vamos pegar aqui palestrantes. Pastor Mário Simões. Aqui dentro você tem todas as informações em relação a essa tarefa. Então, tudo em relação ao pastor Mário Simões. Olha, eu até coloquei aqui, ó, só falta agora a arte para divulgar no Facebook. O pessoal que está trabalhando comigo, que está me ajudando, recebe essa informação. Eu coloco a etiqueta. Você pode padronizar essas etiquetas. Pendente Orintec, documento fixo, em produção. Você sabe, através da etiqueta, o quanto de execução que está nesse projeto e de quem que é a responsabilidade. De quem que é a responsabilidade. Você pode convidar as pessoas aqui, ó. Você pode colocar a data de entrega, importante. Você pode colocar anexos e você pode estipular quem são os membros. Olha, fica aí a foto também do anexo do pastor Mário. E quem são os membros para essa tarefa? Então, no caso aqui é o Daniel e o Rafael. Tá? É bem tranquilo. Deixa eu ver nosso horário como é que está. Bom, nós temos ainda 15 minutos antes da próxima palestra. Gente, é bem tranquilo. Então, eu recomendo que você utilize o Trello. Ele trabalha de uma forma visual muito boa mesmo. Você consegue ter todos os seus projetos aqui, bem organizados. Tá? Você pode ver, não tem segredo. Cria até um projeto de arquivos, onde tem tudo aqui dentro. Você recebe as notificações aqui. Então, tudo que está acontecendo, você é notificado. Quando você é copiado, é claro. Se você não tem a ver com o projeto, vai envolver somente as pessoas que fazem parte daquele projeto. Você tem também a parte de calendário, ele é bem completo. E você pode fazer os filtros também dos módulos. É bem tranquilo. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao Trello ou ao Teamwork, eu estou à disposição. Eu espero realmente que esse bate-papo que eu fiz com vocês aqui sobre o projeto tenha servido para vocês.
que tenha sido bênção aí. É muito conteúdo em pouco tempo. Pode voltar na tela. É muito conteúdo em pouco tempo, mas eu acho que foi simples de você assimilar. É importante que você tenha isso na sua igreja. Então fica a minha dica. Faz a sua conta no Teamwork ou no Trello. Pesquisa. De repente você pode encontrar uma outra ferramenta que seja mais simples para você. E assim, eu não quero fazer propaganda dos dois, mas eles são os que me atenderam melhor. Eu fiz uma pesquisa no Google, eu pesquisei bastante para ver qual deles que iria servir para a minha necessidade. Então, para a sua igreja, eu indico esses dois, mas fique à vontade, existem inúmeros gerenciadores de projetos, muitos mesmo, inclusive alguns nacionais. O Trello, ele tem, o português dele é muito bacana, é tudo bem traduzido. O Teamwork tem algumas partes do software que ainda são em inglês. Todo o suporte do Teamwork é em inglês. O Trello, ele já tem uma facilidade um pouco maior com o português. Tá? Bom, então, essa fica aqui a minha dica. Eu encerro a minha palestra sobre gerenciamento de projetos. Se você tiver alguma dúvida, me manda no Facebook, me manda aqui na tela agora, que eu vou responder para você. E, gente, nessa aula agora que a gente está conversando, eu estou passando um pouco para vocês sobre projeto, e eu espero realmente não ter esquecido de nenhum detalhe. Legal, eu acho que eu passei por todas as fases aqui. Legal, acho que eu passei por tudo aqui explicando o que eu havia planejado. Eu queria partir para outras soluções também, que na minha vida, dentro da igreja, como músico até mesmo, eu queria passar essa dica para vocês. Foge um pouco do planejamento aqui na parte de projetos, mas eu quero dar uma dica também para vocês sobre outros softwares. Para você que é músico, a gente está falando sobre mesa de som. Eu quero dar uma dica de um aplicativo que ajudou muito. Você que toca com cifra ou com partitura, existem aplicativos para iPad, para iPhone que são fantásticos hoje. Eu não consigo compartilhar minha tela aqui do meu iPad, mas existe um aplicativo que chama OnSong. E eu vou mostrar aqui para vocês. O OnSong é uma ferramenta fantástica. Para você ter ideia, esse aqui é a interface do OnSong, que você tem todas as suas partituras, as suas cifras, e você tem metrônomo dentro dele, você pode linkar a essa cifra uma música. Então, para quando você for tocar, você pode ouvir a música e ensaiar com aquilo. Você tem edição também. Tudo isso aqui ele transforma em slide, ele faz integração com a Apple TV. Gente, dá uma olhada, onsong.com. Tem muita informação boa. Você que é músico, pega essa dica, vai valer a pena. E o melhor de tudo, você que tem dificuldade e toca somente com cifra, junto com o iPad, você pode somar esse pedal ou então esse outro pedal que tem a mesma função, que são page flips. Você pode tocar, coloca ele no chão, ele integra via Bluetooth com o seu iPad ou com o seu notebook. E você que toca violão, toca teclado, você pode passar as músicas, passar as telas com esse pedal. É muito bom, isso facilita muito. Para você ter ideia do que eu fazia na minha igreja, eu compartilhava a tela do meu iPad com o iPad dos outros músicos. Existe essa função aqui. Você pode espelhar o seu iPad com os outros músicos e eles podem ver aquilo que você está tocando. Então, é uma ferramenta muito bacana. Depois eu posso passar para vocês quais são os sites. Não tem à venda esses equipamentos no Brasil, por enquanto. Eu trouxe ano passado 10 desse equipamento. Em um mês eu vendi todos. Eu vendi todos porque é uma solução muito boa para a igreja. Então, fica aí minha dica. Quem quiser acessar o site deles, pode colocar minha tela, por favor. Bom, esse aqui é o site do PageFlip, tá? E também a gente tem aqui o site da Billy Pro. Billy Pro, eles vendem esse equipamento aqui e você pode comprar ele pela internet e ele chega em até 2 meses. Tá? Em até 2 meses ele está para você tem que pagar uma taxa quando chega aqui no Brasil. Mas é isso aí, gente. Muita informação. Eu tentei aproveitar ao máximo esse nosso tempo para passar algumas dicas para vocês. Eu espero que tenha sido dicas valiosas que você possa implementar na sua igreja e que seja bênção para você.